Você sabe que nós viajamos para a Grécia recentemente com uma turma de 20 alunos, 20 Joões de Barro, e eu quero compartilhar com você aqui o nosso segundo dia lá em que nós visitamos a Acrópole de Atenas, lá do Partenon, com toda a simbologia que a gente carrega lá. A gente deu a oportunidade de quem não conseguiu ir à viagem conosco, seja por dinheiro, seja por tempo, seja por qualquer outro motivo, de ter acesso às nossas reflexões que nós fizemos lá com os alunos. Nós criamos um curso específico só para isso, que é o mitologoterapia. E aqui eu quero compartilhar com você a segunda aula do módulo 2 do curso, que é justamente essas reflexões que a gente colocou lá, tá bom? Então, a seguir, vou colocar aqui o acesso a essa aula. Caso você queira acesso ao curso completo, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Espero que você goste. Então, o vídeo que vem a seguir é a nossa ida até a Acrópole de Atenas. Então lá, deixa eu ver se dá para filmar aqui, ó. Aqui é uma figura que eu comprei lá na Grécia, então a gente vai passar por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo simbolizar para vocês. A gente vai passar por esse trecho aqui, que é o trecho do Propileus, que é essa parte que a gente entra de transição entre o mundo, eu vou explicar no vídeo, entre o mundo profano e o mundo sagrado do templo. A gente vai filmar bem aqui do lado do templo e vai se referir a essa construção bem aqui, ó, das Cariátides, e de onde era o templo do Poseidon e da Atenas juntos, né? Não um templo, mas uma espécie de homenagem aos dois. Eu vou explicar qual que é o contexto em que os dois se unem lá. Então, espero que vocês aproveitem. Esse foi o primeiro grande sítio arqueológico que nós visitamos quando chegamos lá, o Partenon da Atena, lá na Acrópole da cidade de Atena. Chegamos lá em cima, quer dizer, ainda não, mas é para ter uma boa vista daqui. O Partenon lá em cima, tá vendo? Chegando na entrada aqui do Partenon. Vamos escanear os nossos bilhetes aqui. Mais perto ainda. E aqui dá para ver a parte norte de Atenas. Vou mostrar para vocês aqui à direita. Si vede, cioè la parte più scura è quella originale. O teatro. So this is Siddharth 3, we're going to go back to our A gente está aqui na Acrópole e esse aqui é um teatro romano do século II, da Era Comum, e, portanto, não é da época do Sócrates, propriamente dito, nem dos três grandes dramaturgos, o Ésquilo, Sófocles e o Eurípides. Mas ele imita o estilo da época. Então, você pode ver que ele também é naquele formato de meia-lua clássico e tem todos os apetrechos aí. E, inclusive, acontecem alguns concertos contemporaneamente aqui, falando de pessoas mais famosas. Mas o estilo é o mesmíssimo. Tinha, vocês podem imaginar, teto de madeira aqui, tinha Exato. tablado. Para a acústica ser melhor um pouco, inclusive. E a gente está pertinho do Partenon. O Partenon é para lá, sim. Nosso próximo destino. Exatamente. E a gente vai passar pelo Propileus, que é o limite entre a parte de fora e a parte de dentro. E a simbologia do Propileus, que significa aquilo que está adiante. Propileus é aquilo que está adiante. É a transição entre o que está fora e o que está dentro, entre o sagrado e o profano. E, portanto, é quase como se... Quase não, acho que é exatamente isso. Fazer um rito de passagem. Esse aqui é o Propileus. Tinha um teto aqui. E passar por aqui é fazer esse rito de passagem de que você está se preparando para entrar num campo diferente. Num campo onde as coisas seguem outras regras, seguem outros princípios. Vocês vão fazer esse rito São agora. os momentos de transição da vida que simboliza isso aqui, né? Não à toa, esse momento de transição é um caminho também, ó. Não é óbvio, não é tipo uma porta que você abre e você está dentro. Você passa por um espaço e esse passo vai te preparando para entrar. Consegue respirar esse ar?
Gelado, inclusive. Esse ar milenar. Olha pra cima. Vão entrar junto com a gente agora. Onde que eles estão? Onde que eles saem? Tá se sentindo mais pura? Muito torto. Tô me sentindo desse tamanhinho. Eu tô sentindo que agora a pureza vizinha. Assim que é bom, quando a gente se Gente, é muito. A gente está aqui do lado com o Partenon, da deusa Atena. Eu queria falar um pouco sobre ele. Bora andando e a gente vai falando, tá? O Partenon tem um nome derivado da palavra que significa virgindade. É o templo para a deusa virgem, Atena. E tem uma simbologia interessante para a gente refletir, que é a Atena era virgem, mas obviamente não no sentido moralista, no sentido de ela achar que sexo é sujo ou algo do tipo, sabe? A mitologia da Atena é interessante para a gente pensar essa virgindade e o que ela significava. Vocês sabem que a Atena nasce direto da cabeça dos Zeus. Os Zeus, sofrendo de uma dor de cabeça terrível, tira a Atena direto da cabeça e ela nasce. Então, a Atena tem uma simbologia, portanto, de não estar ligada ao sexo, à procriação normal, como todo mundo está ligado. E essa procriação pode ser a simbologia de um aterramento do corpo, a natureza corporal. Vocês sabem que a Atena é uma deusa da sabedoria. E, portanto, a sabedoria grega estava muito ligada a essa fuga do corpo para a mente. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, a Atena, virgem e nascida sem o sexo usual, era uma deusa guerreira. Então não é que ela não tinha nada a ver com o mundo. Ela tinha a ver com o mundo, só que com esse mundo ligado à batalha, à guerra, mas com um raciocínio preciso, frio, direto ao ponto, uma sabedoria prática, não etérea, mas uma sabedoria sem os impulsos da emoção, digamos assim, ou da paixão, como os gregos diriam. É isso que simboliza esse templo aqui. É se deixar guiar pela sabedoria e se deixar, na medida, não ser interferido ou não haver interferência dos impulsos e das paixões. Essa é a virgindade. A virgindade de a sabedoria ser certeira, sabe? Fiquei com algumas imagens do Partenon. E esse aqui é o Erectheon, que fica do lado do Partenon, aqui na Acrópole também. E a simbologia aqui, que eu quero destacar, é que esse templo, ele já não é o original, ele foi reconstruído, mas ele representa a briga para quem ia ser o padroeiro da cidade, a Atena ou Apolo. Apolo não, perdão, Poseidon. Nessa briga mitológica, o Poseidon teria feito uma fonte de água salgada aqui e a Atena teria feito uma oliveira. A fonte de água salgada não seria tão útil assim, porque a água salgada, afinal de contas, longe do mar, nem dá peixe, nem dá para beber. Mas a oliveira simboliza não só colheita, mas simboliza paz e prosperidade. Porque onde há colheita e tempo para ver colheita, há paz e a prosperidade. Além do que a Atena era uma deusa guerreira, então isso simbolizava proteção também. E o que é interessante é que ela ganha, mitologicamente falando, obviamente. Isso simboliza que nem sempre a guerra é ganha com uma oferenda, digamos assim, bélica. A guerra é ganha muitas vezes simbolizando paz, prosperidade e estabilidade. Essa é a simbologia desse templo aqui. E tem aquelas mulheres que já não são originais, que sustentam aquele teto ali. Essas mulheres também simbolizam certa firmeza com delicadeza. Porque vocês veem que elas estão sustentando o teto
mas elas não têm feições contritas, elas não têm feições guerreiras. Então, elas são o símbolo perfeito, repito, de firmeza com delicadeza, que de certo modo é o símbolo da Atena, que é a deusa guerreira, mas cujo símbolo maior na cidade é uma oliveira, e não um escudo, uma espada ou algo do tipo. Firmeza com delicadeza. O Partenon é o templo da deusa virgem, e a virgindade, obviamente, não tem nada a ver com o sentido moralista da virgindade. Para entender melhor por que a virgindade é importante, lembre-se de como ela nasce, mitologicamente falando. Ela nasce de uma dor de cabeça dos Zeus. Ele tira ela direto da cabeça. Isso é um símbolo. E o fato dela ser virgem não simboliza que o sexo é sujo. Não se esqueçam que fazia parte do panteão grego o deus Dionísio, que era um deus do bacanal. Entende? Deus do vinho, Deus dessas coisas que hoje a gente... Da celebração e tal. Bacana, né? Então o sexo não é sujo nesse sentido. Nunca será. Mas a virgindade da deusa Atena significa uma linha reta de raciocínio. Porque também é importante, se você quiser raciocinar limpamente falando, no sentido grego, não no nosso e absoluto, que você não tenha interferência das paixões e dos impulsos. Então esse é o grande símbolo do Partenon. Não é um símbolo moralista, é um símbolo do raciocínio reto. E é por isso que ela é virgem, e é por isso que ela nasce da cabeça do Zeus direto, não de um ato sexual. O Erecteion lá tem uma simbologia muito interessante também, porque ele lembra da briga do Poseidon com a Atena, para ser o deus da cidade. Mas os atenienses escolhem Atena, mas não se desfazem do Poseidon. Teria a pedra lá que ele teria tirado a fonte de água salgada. E também simboliza certa harmonia. A briga sem necessariamente um excluir o outro, entende? E é interessante também o quanto a Atena, na simbologia para ela ganhar a cidade, ela sendo uma deusa guerreira, não se esqueçam disso, ela é a deusa da sabedoria e também ela é uma deusa guerreira, ela dá de presente não um escudo, não uma espada, mas uma árvore. Por que ela dá uma árvore? Porque a guerra nem sempre se ganha com batalha. Você ganha também com estabilidade. A árvore é um símbolo de estabilidade. E aquelas mulheres lá que estão sustentando o teto, depois se vocês puderem ir lá de novo e ver a feição delas, não é uma feição contrita, como quem está fazendo força. Ela também simboliza rigidez com elegância, que é o símbolo da Atena. Nunca se esqueçam disso, ela é uma deusa da guerra. Na Ilíada ela dá um pau no Ares, que é o deus da guerra, e ele vai chorando para os Zeus, na Ilíada. Elegância com dureza. Elegância com dureza. E, por fim, talvez a simbologia lá do início, que a gente passou pelo Propileus, nunca se esqueçam disso, que é a transição para o mundo profano, para o mundo sagrado. Quando a gente passar de novo por lá, pensem nisso. Não saiam de qualquer jeito daqui. Saiam internamente passando por essa transição. Então são esses 3 pontos que eu queria ressaltar.